Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo e pesquisa da ciência do Espiritismo. Mais uma vez, voltamos a um novo programa em sua nova edição. E hoje, que é dia 20 de maio de 2021, gostaríamos de conversar acerca de um tema dentro do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. É aquela frase em que Jesus, em reunião com os apóstolos, ele sempre dizia: vós sois a luz do mundo, mostrando que os apóstolos, e também um incentivo aos apóstolos, para que eles observassem, tivessem cuidado com a conduta deles, como criaturas seguidoras dele, Jesus. Daí ele dizer: vós sois a luz do mundo. A luz, simbolicamente, é que devia esclarecer, levar a luz do bem, a luz da verdade, a luz dos bons exemplos, os apóstolos, que eram os assessores diretos de Jesus. E então nós consultamos aqui uma pequena crônica em que o autor da breve crônica, ele diz: muito antes de Jesus vir ao mundo, apresentar-se como o Cristo de Deus, já andava ele preocupado com a evolução do homem aqui na Terra. E o homem, sempre rebelde, infelizmente, vem se arrastando pela estrada da reencarnação ou das reencarnações sucessivas, carregando a pesada bagagem das suas próprias fraquezas morais e espirituais, heranças dele próprio, de outras encarnações. E continua o autor: é bem possível que se indague, se questione sobre como e quando o ser humano adquiriu as suas imperfeições. Como e quando a origem disso? Vês que, segundo ensinam algumas crenças, o espírito é criado ao mesmo tempo em que o corpo, e morrendo o homem, consequentemente, tudo se acabará. É uma crença que existe aqui na Terra, das religiões dogmáticas, é que a alma do homem é criada no momento em que nasce a criança. Quer dizer, sempre almas novas, sempre almas novas. E como se explica o caso de, na mesma família, não é? Nasceu uma criança cega, surda, muda, às vezes mongoloide, com qualquer defeito. Se Deus fez aquela alma nova, por que ele colocou naquele corpo doente? E fez outra alma, ou mais duas, ou mais três almas novas, sadias, colocou nesse corpo e colocou outras almas em corpo sadio, na mesma família. Um filho doente, deficiente, logo de nascença, e os demais todos sadios. Que Deus é esse? Esse é o questionamento que o Espiritismo faz com relação à reencarnação. Ora, a presença do homem aqui na Terra remonta a milhões e milhões de anos, que ninguém sabe ao certo, em cuja origem, como ele diz aqui, em cuja origem Deus o criou comparavelmente a uma criança e deu-lhe o livre-arbítrio, com o qual, gradativamente, foi construindo o seu próprio destino. Essa é a visão espírita, que Deus não cria a alma no momento em que cria o corpo, a criança que nasce. Como se explica os casos de criança cega, surda, muda, paraplégica, etc. Como se explica? Só a reencarnação,
Aí entra o Espiritismo para dizer a presença do homem aqui na Terra remonta a milhões e milhões de anos, cuja origem Deus o criou comparavelmente a uma criança e deu-lhe o livre-arbítrio, com o qual gradativamente foi construindo o seu próprio destino com o livre-arbítrio. Quer dizer, nas origens, quando Deus cria o espírito, cria todos iguais. É isso que o cronista está mostrando. Todos iguais. E coloca ali o livre-arbítrio, a semente do livre-arbítrio, que vai desenvolvendo através das sucessivas reencarnações, sempre ligada à carne. Quando morre, volta para o mundo espiritual, aguarda um tempo, volta novamente, ou aqui para a Terra, ou para outros mundos semelhantes à Terra, para resgatar as dívidas, porque com o livre-arbítrio, nessa evolução, o espírito se perdeu. Ele se perdeu com o livre-arbítrio. Aí Deus, como não coloca seus filhos no inferno, criou a reencarnação, a volta, o retorno da alma para pagar suas dívidas, resgatar seus crimes que contraiu com o livre-arbítrio quando se desviou. Essa é a visão do Espiritismo, que com a reencarnação tudo se explica. Sem a reencarnação, tudo é inexplicável. E continua o autor da crônica. Mas, como tudo que sai das mãos de Deus, para Deus retornará, a reencarnação, o retorno, é um instrumento que traz o espírito de suas origens, simples e ignorante como criança. E após passarem pela experiência da vida material, pelas sucessivas e múltiplas reencarnações, chegarão à presença do Criador, anjo, arcanjo, mas não foi Deus que lhe deu, foi o próprio Espírito que, através dos erros, das quedas, se aprumou, evoluiu e chegou a Deus na condição de anjo ou arcanjo. Foi o que aconteceu com Jesus, que foi como nós, nos bilhões de anos passados. E nós seremos como Cristo, nos milhões de anos do futuro. Essa é a evolução dos seres. O anjo e o arcanjo, ele é um fruto do seu próprio esforço, do seu livre-arbítrio, da sua evolução e do seu progresso. Não foi um privilégio de Deus, que Deus não dá privilégio a ninguém. Aí então, continua aqui o Espírito, a mensagem, aliás, a crônica do nosso irmão. Ora, não é pecado original responsável pela deseducação moral dos homens. Ora, não é o pecado que as igrejas ensinam, o pecado que veio de Adão e Eva, o responsável pela maldade do homem hoje, pelos sofrimentos do homem hoje, pelos problemas que hoje o homem está passando. Não é decorrente do pecado original, é decorrente do próprio homem, em suas sucessivas reencarnações milenares do passado, criou os problemas e hoje reencarna herdando dele próprio. Dele próprio, ele herda de si próprio, é o nosso caso. Por isso é que nasce cego, surdo, aleijado, mudo e com outros problemas, resgatando os crimes que nós cometemos no passado. Ninguém paga por ninguém. E Jesus diz no Evangelho, a cada um é dado segundo as suas obras. O que é que Jesus diz mais? Com a medida que medirde, do mal serás medido. O que é que Jesus diz mais? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Dizendo que quem faz o mal lhe retornará. Todo feitiço dá retorno ao feiticeiro. É a lei de retorno, é isso que chama-se a lei de causa e efeito ou a lei do karma. Isto sim é que nós estamos submetidos à lei do karma. Não pagamos nada por ninguém. Filho não paga pelo pai, nem pai paga pelos filhos. Isso é o que está nas Escrituras, Jesus ensinando.
Aí ele diz, não é o pecado original responsável pela deseducação moral dos homens. Os homens, sim, eles são irresponsáveis, porque fizeram mau uso do livre-arbítrio nas encarnações passadas. E por que Jesus apresentou-se aos homens? Por que Jesus veio, ele pessoalmente? Exatamente, essa é a pergunta, exatamente porque a humanidade havia tomado outros rumos, outros caminhos, através de quê? Do mau uso do livre-arbítrio. Aí Jesus, depois de ter mandado muitos missionários, ele próprio veio para encaminhar o homem, não veio trazer a salvação, porque Jesus não salvou ninguém, nem salvará, como ensinam as religiões tradicionais. Jesus veio trazer a sua doutrina de educação, para educar o homem e mostrar ao homem o caminho da autossalvação, para ele mesmo se salvar, mas não numa vida, que uma vida é muito pouco, para se tirar orgulho, vaidade, crime, todo tipo de maldade não se pode tirar numa existência só. Aí Jesus veio trazer o que? A educação, através do seu evangelho, da sua doutrina, para que o homem se conscientize e lute para conquistar o reino de Deus, que o próprio Jesus disse que está dentro de cada homem, não está fora. O reino de Deus está dentro de nós. E é uma conquista, não é uma doação, não é um boleto que Jesus veio trazer para salvar o homem, tirá-lo do crime e ser logo um anjo, um arcanjo. Isso é invenção de religiões, de crenças tradicionais e dogmáticas. O Espiritismo abre o entendimento para isso. Contudo, nem sempre compreendemos o valor da nossa iluminação íntima para atingirmos a perfeição. Às vezes, até que insistimos para que os outros se iluminem, as criaturas que convivem conosco, esquecidos de nós mesmos. Diz aqui o cronista, quer dizer, indicamos o caminho para os outros, mas não seguimos por ele. Somos incoerentes demais. Então, o que Jesus veio nos ensinar, nossos companheiros e amigos, é que o desejo do Cristo era que os seus discípulos, quando ele disse, vós sois a luz do mundo, com essa frase, o desejo de Jesus era que os seus discípulos acendessem a sua própria luz dos bons exemplos cristãos. Falando mais diretamente a eles, ao grupo dos 12, aconselhou o Mestre, vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Isso é o ensinamento do Cristo em Mateus, no capítulo 5,14. E nós então encerramos o nosso programa hoje, Encontro com o Espiritismo, que o tema do nosso programa de hoje foi Vós sois a luz do mundo. Muita paz, nossos amigos e demais interessados nos estudos do Espiritismo. Até o novo programa Encontro com o Espiritismo e muita paz para todos.